Oi, tudo bem? Nesse vídeo então eu vou te mostrar como eu fiz o planejamento do meu mês de junho no Bullet Journal. Para quem não sabe, esse termo Plan With Me em inglês, planeje-se comigo, é uma tag bastante usada para buscar esse tipo de vídeo aqui no YouTube, por isso que o nome deste vídeo é em inglês, tá bom? Mas se você quiser, você pode ler como planeje-se comigo. E a ideia é mostrar para vocês como eu faço esse planejamento dentro do meu Bullet Journal, para que ele serve, está aqui, vou falar um pouquinho sobre isso então. Você pode ver todos os outros vídeos dos outros meses em que eu fiz Plan With Me na playlist que tem aqui no canal, vou deixar linkada na descrição do vídeo. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo a resenha que eu fiz do caderno que eu estou usando no momento para o Bullet Journal. Vou deixar linkado aqui embaixo para vocês verem. Eu abro com vocês o pacotinho, mostro como ele é por dentro, etc, etc. E se você quiser ver as páginas do meu Bullet Journal em detalhes, além dos vídeos, nas fotos mesmo, eu tenho um painel no Pinterest onde eu coloco todas as fotinhos que aparecem nesses vídeos aqui de Plan With Me. Vou deixar linkado aqui na descrição também para você conferir. Então tá tudo lá, tudo certinho, você consegue ver em detalhes. E bem, chegamos em junho, parabéns, você passou de fase em 2020 e chegou na fase 6. Então eu começo aqui nesse calendário inicial que eu tenho, eu já arrisquei o mês de maio, porque ele já acabou e é assim que eu começo o meu planejamento do mês de junho. Como eu sempre mostro para vocês nos outros meses, nos outros vídeos de planejamento, eu gosto de demarcar a página do Bullet Journal que começa um novo mês. Eu coloco uma washi tape desse modo. Aqui na lateral fica muito fácil de distinguir quando que começa um mês e quando que ele termina. Assim que eu crio essa primeira página do mês, eu coloco essa washi tape e aí eu vou no índice e escrevo lá quando que começa o mês de junho. E é bem interessante falar porque geralmente eu costumo usar até 4 cadernos por ano para o meu Bullet Journal. E dessa vez eu estou entrando no mês 6 com um único caderno, então eu estou achando bem divertido que eu esteja usando um por semestre, mas é porque eu estou usando menos o Bullet Journal para outras coisas que eu usava antes. Então antes eu usava muito para captura, para fazer planejamentos e isso gastava mais folha de caderno. Atualmente eu tenho usado o Bullet Journal mais para registro mesmo dos meus dias, dos acontecimentos. Isso faz com que eu economize caderno e guarde só aquilo que eu quero guardar mesmo, que é o registro da minha vida. Se você tiver alguma dúvida com relação a isso, eu vou deixar linkado aqui na descrição. Vou deixar linkados 2 vídeos. Um vídeo onde eu explico a diferença entre planejar, organizar e registrar. E um vídeo que eu postei recentemente também, onde eu conto como que eu concilio o meu uso do Bullet Journal com outras ferramentas de organização. Não perca! E aí, bom, basicamente faltam umas 40 páginas para acabar o meu caderno, agora que começou junho, então eu acredito que dê para usá-lo até o final de junho e aí em julho teremos um novo caderno. Eu vou mostrar como eu vou fazer a configuração dele para vocês quando chegar no momento mais apropriado. Como eu costumo fazer o planejamento de um mês novo então? Vamos lá, junho é o 3º mês do 2º trimestre do ano. Todo o planejamento que eu faço faz parte de um planejamento maior. Então, o planejamento do mês faz parte do planejamento do trimestre, que faz parte do planejamento do ano, que faz parte do planejamento de uma série de conjuntos de anos até o planejamento de vida que eu tenho. Para planejar o meu mês de junho, então, eu gosto sempre de olhar o planejamento do ano, não porque eu vá pegar algo dali diretamente para o meu mês, mas porque o planejamento do ano me faz refrescar quais são as minhas prioridades para o ano em questão. E sim, mesmo em tempos de pandemia, eu tenho muitas prioridades que continuam em andamento, tá? Eu só cancelei uma viagem ou outra, mas o restante continua igual. Aí então, basicamente, eu abro o log do mês, como eu gosto de mostrar para vocês, eu uso então o log do mês exclusivamente para registro, então basicamente eu coloco aqui do dia 1 ao dia 30, eu coloco os dias da semana e também coloco as fases da lua, porque isso é uma coisa que eu tô acompanhando agora para conciliar com o meu ciclo menstrual. Dessa vez eu fiz uma capa para o mês de junho, geralmente eu não costumo fazer isso, tá? Eu vejo outras pessoas fazendo, eu não costumo gastar, entre aspas, página com desenho assim. Só que a página, último dia de maio, tinha acabado antes e daí para ficar bonitinho o mês novo, eu fiz essa capinha e coloquei uma frase que eu gosto aqui de uma doutora em Ayurveda que eu tenho acompanhado, que fala sobre a rotina diária mesmo dentro do Ayurveda, de autocuidado. Coloquei essa frase, fiz uns desenhos, achei que ficou bonitinho. Isso aqui vale falar que é uma coisa terapêutica e não obrigatória, tá, gente? O Bullet Journal pode ser feito tanto com desenhos quanto completamente minimalista. Fica a seu critério, se você já viu como eu uso aqui. Eu não costumo fazer muito desenho,
mas estava em quarentena, fiz em um domingo, então foi muito tranquilo de fazer, foi gostoso, aliás, de dedicar um tempo fazendo esses desenhinhos e enfeitinhos. Bom, então vamos lá. Eu abri aqui o log do mês, junho. Na página seguinte, eu só coloco o título Big Rocks, que é onde eu vou inserir as grandes entregas do mês, já vou falar sobre elas para esse mês. Aí na página seguinte, eu crio a página do check-in, que é onde eu vou colocar a análise da roda da vida, vou fazer algumas ponderações sobre o meu nível de satisfação com cada uma daquelas áreas, vou escrever o que funcionou para mim em maio, o que não funcionou, o que eu quero ter mais na minha vida em junho, o que eu quero ter menos, que é um exercício que eu venho fazendo mês após mês. Na sequência tem o Mood Tracker, que é como eu faço o acompanhamento das minhas emoções diariamente. E desta vez, gente, sim, eu resolvi criar uma página para fazer um tracker de saúde e de hábitos. Então eu não tinha feito isso antes, eu não costumo fazer de modo geral, mas como eu estou em um momento com várias implementações novas que eu tenho instituído na minha vida, assim, com relação à saúde, com relação à rotina do Ayurveda, era muita coisa que eu precisava acompanhar, e aí eu quis fazer dessa maneira, e dessa vez eu fiz, então vou começar a fazer para junho. E aí eu tenho uma outra coleção que é um registro de finanças, que eu já tinha aparecido antes em outros vídeos de Playing With Me. Eu tinha parado de fazer, mas eu senti falta e resolvi fazer novamente, que é onde eu registro as contas que já foram pagas, tanto pessoais quanto da minha empresa, né, que eu tenho uma empresa, pra quem não sabe, e também vou registrando gastos de modo geral que eu tive, alguma compra maior que eu tive que fazer, um gasto com o layout do blog, coisas do tipo. E aí, a última coleção, antes da gente entrar no log diário, é um registro de gratidão, que a ideia é que todos os dias eu pense sobre algo que tenha acontecido e que eu seja grata. E se tiver algo que eu queira registrar, eu vou registrar aqui. No primeiro dia do mês, exatamente, eu crio então todas essas coleções para o mês e só depois delas eu abro o log do mês para o dia 1º de junho, tá? E aí como que eu faço o planejamento em si? Bom, a primeira coisa que eu faço, antes de montar o planejamento do mês, eu gosto de ter feito uma bela de uma revisão, pelo menos dos meus projetos que estão em andamento, listados lá no meu Todoist, para ver todos os projetos que estão em andamento. Então eu vejo o que está em andamento, o que não está em andamento, tá? Só para eu ter uma noção de que esses projetos estão atualizados antes de eu montar o planejamento. E aí, como que eu faço? Vamos lá. Eu volto lá no começo do meu Bullet Journal, onde eu tinha o meu planejamento dos trimestres. E aí eu vejo que no segundo trimestre, que é composto pelos meses de abril, maio e junho, eu tenho algumas coisas que eu já fui concluindo em abril e maio, e eu tinha algumas coisas que ficaram para junho. E sim, das 3 coisas que ficaram aqui para junho, as 3 vão acontecer, então elas já entram aqui na minha página de Big Rocks, que são entregas do mês, basicamente, tá? Então é um evento profissional que eu vou ter, é a finalização do imposto de renda, que foi prorrogado para junho, e também a chegada do inverno, que é um ponto muito importante que influencia na minha saúde. Então são 3 coisas grandes que entram sim em Big Rocks. Depois eu vou pro meu log do futuro, que tá um pouquinho mais pro começo aqui do meu Bullet Journal, para ver o que eu tinha listado de coisas para reconsiderar em junho. E aí foi bem legal, porque eu verifiquei que várias dessas coisas já estavam até no trimestre, e outras eram ideias que eu falei assim, não vou ver isso esse mês, vou jogar lá para junho. E quando chegou aqui eu falei, ou vai rolar ou não vai rolar. E tudo aquilo que vai rolar acaba indo então para Big Rocks, e o que não vai rolar eu risco ou eu jogo para outro mês. Só para vocês terem uma ideia, eu tinha, por exemplo, aqui uma viagem de inverno, a gente ia fazer um acampamento em época de festa junina, agora no inverno, e como a gente tá com a questão da pandemia, é impossível, né? Então eu simplesmente risquei, porque assim, não tem como adiar para fazer em outro momento, talvez ano que vem, talvez em outro ano, não sei, mas este ano não vai rolar, então eu simplesmente tirei daqui. Mas eu tinha outras coisas, por exemplo, dentista. Tava aqui então meu retorno à dentista, porque eu tinha ido algum tempo antes da quarentena e ela falou, retorne em junho. Então não vou retornar em junho agora, mas eu vou jogar um pouquinho mais pra diante, talvez agosto ou setembro. E eu tenho outras coisas aqui então que estavam listadas e que eu acho que fazem sentido ficarem em junho, então elas vão para as Big Rocks. Aí eu também vejo o meu log de maio,
para ver o que eu consegui concluir dos Big Rocks que estavam listados para maio, porque eu não consigo concluir tudo, tá, gente? A Thaís que escreveu essas Big Rocks lá no dia 1º de maio é uma Thaís diferente daquela que revisou esses Big Rocks no dia 1º de junho, porque muita coisa aconteceu, muita coisa mudou, minhas prioridades mudaram, coisas novas entraram que são mais importantes, eu deixei de ficar empolgada com algumas ideias que eu tinha lá no começo, então bastante coisa eu acabei concluindo, mas muita coisa acabou ficando para junho porque levou mais tempo do que eu gostaria, ou porque em maio não foi prioridade para mim ao longo do mês. Não cancelei nada de maio, para falar a verdade, eu só trouxe coisas para junho ou joguei para meses seguintes. Pra vocês terem uma ideia, uma coisa que eu tinha colocado como Big Rock de maio, que eu joguei pro Log do Futuro mais pra frente, é essa definição sobre a escola do nosso filho, porque eu tava esperando uma posição deles com relação às aulas durante a quarentena, e eu falei, no começo de março eu tava muito desgostosa com essa história, e falando assim, se eles não se resolverem, eu acho que vale a pena a gente procurar outra escola, mas aí eles propuseram um plano tal, e a gente vai dar tempo ao tempo, então eu vou adiar para alguns meses mais para frente para analisar como ficou a situação, para ver se a gente vai continuar com a escola dele ou não mais adiante. Então só um exemplo de coisa que não foi feita em maio, mas eu vou fazer mais para frente, então eu jogo lá no Log do Futuro. E muita coisa que não foi concluída e eu ainda quero concluir vem aqui para os Big Rocks de junho. A revisão dos meus projetos em andamento, essa lista estando atualizada lá no meu Todoist também me ajuda a entender quais são as Big Rocks do mês, e aí revisando essa lista eu consigo chegar aqui em Big Rocks. Então eu posso trazer, por exemplo, próprios projetos para cá. Eu tenho alguns projetos que entram como Big Rocks. Eu tenho um projeto que é gravar um vídeo resenha de cada um dos meus livros para vocês, porque vocês me pedem muito para falar o que tem em cada um dos livros que eu escrevi. E então isso é um projeto. Eu pretendo fazer esse projeto inteiro agora em junho, então entra como Big Rocks. Mas eu tenho projetos maiores, por exemplo, o meu curso regular de organização online que está acontecendo nesse momento. Ele vai até o final do ano na programação dele. Mas eu tenho 2 módulos que entram no mês de junho. Então esses 2 módulos entram como Big Rocks aqui para o meu mês de junho. Deu para entender? Então eu quebro, é como se fossem marcos, né, desses projetos maiores. Eu vejo aquilo que eu quero fazer no mês de junho. Tudo isso se configura como Big Rocks. Então só para dar alguns exemplos para vocês do que tem aqui. Eu tenho um encontro profissional que vai acontecer, a presencial vai ser online. Eu tenho o reinício das aulas do filhote em formato EAD, porque ele estava de férias e agora começaram as aulas. Eu tenho gravações do podcast que a gente vai lançar no segundo semestre, então a gente já vai fazer, eu pretendo fazer as gravações neste mês, chegada do inverno, enfim, alguns projetos nesse sentido mesmo que eu coloquei aqui. Alguns são mais simples, outros são mais complexos, né? Alguns mais simples são cancelamento de assinatura, de plano de milhas, e tem outros projetos mais complexos, como por exemplo finalizar o layout do blog, que é um projeto que envolve uma série de coisas. Então eu tenho projetos de todos os tipos, e Big Rocks fica aqui como uma orientação para mim. Eu vou revisar todos os dias para ver se tem algo aqui que eu posso fazer dia após dia. Serve como uma orientação mesmo. A lista de projetos está no Todoist. Aqui são prioridades para o mês, coisas que para mim são prioridades para esse mês de junho. Aí no check-in eu faço o desenho então da roda da vida. Se você quiser, você pode desenhar como eu faço, ou você pode baixar um template. Eu tenho um arquivinho para você fazer download, imprimir se você quiser. Vou deixar disponibilizado o link aqui na descrição do vídeo se você quiser, tá? Mas a ideia é que você pense sobre cada uma das áreas da sua vida nesse momento que você está começando o mês. Então isso aqui é um retrato da Thaís no dia 1º de junho. Eu olhando para cada uma dessas áreas, que nota eu dou de 1 a 10, ou pintando aqui, que fica de uma maneira mais holística, né? O meu nível de satisfação para cada uma dessas áreas. E aí eu fui fazendo, e é sempre um momento muito gostoso do mês para mim fazer essa análise, porque é uma análise honesta que eu faço. Por mais que ao longo do mês inteiro tenha sido de outra maneira, se eu chegar no dia 1º e eu estiver me sentindo com mais satisfação ou com menos satisfação, eu registro como eu tô me sentindo. E isso é muito legal, porque é como se fosse uma impressão, né, minha, assim. Estou me imprimindo aqui neste papel e fica o registro de como eu estava me sentindo com relação a cada uma dessas áreas nesse início do mês.
E aqui então no primeiro quadrante tem estudos, equilíbrio emocional e saúde. Estudos, eu tô super satisfeita, eu tô estudando como nunca, eu acho que, assim, eu tô muito satisfeita, por isso que eu dei a nota máxima. Saúde eu só não dei nota máxima porque eu tô fazendo alguns ajustes de modo geral, assim, eu não me senti confortável para dar a nota máxima e isso é importante, porque tem que ser intuitivo esse processo. Você fala assim, eu tô bem de saúde, mas eu não me sinto confortável para dar nota 10, porque eu não tô totalmente satisfeita, tem coisas que eu quero fazer. E aí que é o ponto, você tem que identificar quais são essas coisas para ver se elas vão entrar como Big Rocks, para ver se tem alguma providência que você tem que tomar ali naquele mês com relação a isso. Essa percepção é muito importante sobre você mesmo. Equilíbrio emocional, gente, aqui, olha, maio não foi um mês muito feliz para mim, eu tive muitos altos e baixos, comecei a sentir muito, assim, o efeito, não da quarentena e de ficar em casa em si, mas das notícias, de ver tudo desmoronando na política, né, tudo acontecendo, assim, foi um mês realmente de altos e baixos. Eu voltei a ter, assim, momentos de ansiedade, coisa que eu não tinha há anos. Então, assim, mesmo com todos esses recursos que eu tenho, meditação, organização, Ayurveda, etc., eu tive esses picos, eu fico imaginando quem não tem essas coisas, sabe? Enfim, voltei a fazer terapia, tem sido muito bom, mas realmente eu não estou satisfeita com o meu equilíbrio emocional. E isso que é a maravilhosidade de olhar essa roda da vida, né? Porque se vocês olharem nos vídeos de Playing With Me anteriores, vocês vão ver a diferença. Porque é isso, às vezes a gente tá super bem, daí no mês seguinte acontece alguma coisa que muda completamente a nossa percepção. Por isso que esse exercício é tão legal, porque ele faz um registro do seu momento mesmo. É como se fosse uma foto sua. Muito louco, né? Depois, no segundo quadrante, a gente tem finanças, propósito e contribuição com o mundo, né, de modo geral. Finanças como saúde. Tô satisfeita, mas, claro, sempre tem uma coisinha ou outra que eu quero melhorar, especialmente, assim, pensando a médio e longo prazo, como vão ficar as coisas. Mas eu acho que, nesse momento, a gente tá bem, assim, com relação a isso. Em termos de propósito, eu não é o primeiro mês que eu não dou nota máxima aqui, porque eu tô num momento de redefinição de algumas questões relacionadas ao meu propósito de vida. Não que o propósito em si tenha mudado, mas eu tenho conhecido coisas novas, como por exemplo a questão do Ayurveda, que me fazem questionar no bom sentido, na verdade me fazem refletir sobre os meus propósitos, como que eu posso atuar com relação a tudo isso. Então não é que eu esteja questionando o meu propósito, eu estou refletindo sobre as diversas maneiras de atuar com esse propósito. Então tá tudo aqui. E contribuição, eu não estou muito satisfeita, porque eu acho que nesse momento da quarentena, não poder fazer trabalho voluntário fora como eu fazia, tá pesando pra mim, eu gostaria de fazer mais, mas eu não posso, não me sinto confortável para sair. O nosso filho, ele é meio que grupo de risco, porque ele já teve asma, ele tem questões respiratórias, então eu não me sinto confortável para sair e me permitir pegar o vírus, sabe? Assim, isso, nossa, me deixaria arrependida pro resto da vida se isso acontecesse. Então, tô segurando a onda por hora, mas eu não tenho conseguido nem fazer trabalho voluntário virtual, que daria para fazer de algumas coisas. Eu tenho divulgado, contribuído financeiramente com algumas instituições na medida do possível, mas assim, não tô satisfeita, podia ser melhor. Então, acho que tá refletindo isso aqui. Na parte dos relacionamentos, tá tudo super bem do meu ponto de vista, tanto família, quanto amor, quanto social. Eu tô super satisfeita com essas 3 áreas, do modo como as coisas estão hoje, dentro do possível aqui, né, falando da quarentena. E no último aqui quadrante tem lazer, espiritualidade e felicidade. Lazer, não dei nota máxima, eu acho que eu posso ter mais momentos de lazer, mês após mês eu falo isso, mas a minha concepção de lazer tá mudando também, sabe? Então, nesse último mês eu tô fazendo mais atividades, sim, de lazer, tem sido muito importante, mas eu ainda não estou completamente satisfeita, é subjetivo mesmo. Espiritualidade, eu acho que eu tava com uma autoconfiança demais no último mês, eu acabei não sendo negligente, mas como eu não tava muito legal, assim, né, em termos de equilíbrio e tal, eu acabei não praticando, não participando de tantos eventos virtuais, de meditações como eu poderia. Então por isso que eu não tô totalmente satisfeita, mas eu pretendo mudar isso.
E felicidade, gente, como eu já falei pra vocês em outros vídeos aqui, é impossível você ser feliz vendo tanto sofrimento acontecendo no mundo, tanta violência, as pessoas sendo mortas, as pessoas morrendo por causa do vírus, assim. Eu, como ser humano, não consigo dizer que eu tô 100% feliz, não tem como, assim. É como eu me sinto, sabe? Eu me sinto muito privilegiada por poder estar em casa com a minha família, pela minha família estar com saúde, minha mãe tá com saúde, marido, filho, eu. Então, esse nível de satisfação que tá aqui reflete como eu me sinto, mas esse que tá faltante reflete como eu me sinto com relação ao mundo, não tem como, tá? E bem, para falar aqui sobre o que funcionou em maio, o que não funcionou, são alguns apontamentos bem pessoais, assim, e eu ainda pretendo fazer com mais calma isso, eu ainda não sentei para pensar de verdade, assim, anotei algumas coisas que eu já tinha em mente, mas eu ainda quero trabalhar mais nessa página, eu não me senti inspirada no começo do mês para falar sobre isso. E uma coisa que eu decidi, ainda falando sobre as áreas, eu decidi escolher uma área para focar esse mês e por quê. E eu coloquei que eu preciso focar no meu equilíbrio emocional para voltar a ficar bem, então é onde eu preciso colocar a minha atenção no momento. Geralmente eu escolho uma área de atenção pro ano inteiro. Esse ano eu tinha escolhido espiritualidade, eu acho que eu consegui fazer tudo o que eu queria com relação à espiritualidade. Ainda tem ajustes, mas foi bem, assim, e eu não preciso ficar necessariamente o ano inteiro, sendo que eu já fiz as coisas que eu queria ter feito no começo do ano, como eu fiz, né? Então, desde outubro, novembro, que eu tinha definido que seria espiritualidade, então já foram muitos meses com esse foco e agora meu foco tá no equilíbrio emocional, sim. Eu acho que tudo isso vai ser importante para eu ficar bem esse mês, é o meu ponto de atenção. E aí, gente, o mood tracker desse mês tá muito bonitinho. Eu peguei essa inspiração na internet, a ideia não foi minha, eu vi em alguma imagem do Pinterest essa ideia de ter a caneca aqui embaixo com os sentimentos e saquinhos de chá. Como eu sou uma pessoa apaixonada por chá, eu achei que era muito apropriado pro nosso momento também, tá chegando o inverno. E aí eu desenhei esses saquinhos de chá e a ideia é ir pintando eles de acordo com essa legenda aqui embaixo. Então a legenda tem 5 carinhas, eu achei que ficaria mais fácil mesmo de fazer essa análise dia após dia, vou fazer o teste, né? Mas assim, pelo que eu entendo disso, é o muito feliz, bem, o ok, mais ou menos, um meio assim, e o ruim. Então vamos ver como vai ficar ao longo desse mês. O meu mês de maio foi assim um turbilhão de emoções, então no meu mood tracker vocês podem ver no Pinterest a foto do mood tracker final de maio, mas assim, gente, era um dia bem, um dia mais ou menos, um dia ruim, um dia bom, foi um carrossel mesmo, sabe? Enfim, e vindo aqui então para esse acompanhamento de hábitos, especialmente com relação à saúde, eu coloquei alguns pontos que eu quero acompanhar assim dia após dia. Então, a meta de dormir antes da meia-noite, para mim isso é muito importante. O hábito da oleação corporal é uma prática do Ayurveda que ajuda até a diminuir a ansiedade, também entre outros benefícios. Prática de yoga, ingerir 3 litros de água por dia, fazer votos de refúgio do budismo e praticar meditação, fazer atividade de lazer. E aí eu coloquei alguns pontos aqui mais de saúde e que eu acho que são importantes de comentar com vocês. Primeiro, se eu sentir ansiedade em algum momento do dia, eu vou registrar aqui. Se a minha pressão ficou alta, porque sim, junto com a ansiedade, a minha pressão ficou alta. Olha só que incrível package de benefícios, não é mesmo? Só que não. Então eu tô medindo a minha pressão diariamente no mesmo horário, fazendo esse acompanhamento, e quando ela estiver alta eu vou registrar aqui. Se eu perdi a paciência em algum momento, porque essa mudança, né, emocional faz toda a diferença. Vale a pena dizer, gente, também que eu estou no meio de uma transição hormonal acontecendo e eu acho que isso está influenciando bastante também. Eu coloquei se eu sentir desesperança, achei que foi um ponto que veio à minha mente e falei, vou colocar. A rotina do Ayurveda que a minha terapeuta me passou, se eu tô seguindo direitinho, eu vou colocar aqui. Seguir direitinho significa fazer tudo que ela me pediu em um dia inteiro. E por último, para acompanhar o meu ciclo menstrual, também coloquei aqui. Cada quadradinho é referente a um dia do mês. A primeira linha tem 15 quadradinhos, a segunda tem 15, no total 30 dias no mês. Aqui no log de finanças, então, eu vou listar as contas pessoais e as contas profissionais para eu fazer um acompanhamento. Eu tenho todos os vencimentos das contas na minha agenda do Google, muitas estão em débito automático, mas muitas eu tenho que fazer manualmente, muitas são pagamentos de serviços e daí para mim fica bom fazer esse controle aqui, eu gosto. E na página seguinte tem o log de gratidão e a ideia é ir registrando
né, ao longo do mês, dia após dia, algo pelo qual eu seja muito grata. Quando tiver algo assim, você pode conferir o de maio também lá no Pinterest. E assim, gente, que eu planejei o meu mês de junho, basicamente, né? Você pode querer também, e eu faço isso, né, olhar o calendário para ver o que tem ao longo do mês. Então, se tem algum aniversário, se tem alguma data. Então, eu coloquei que a gente vai entrar no inverno, tem Dia dos Namorados, né? Tem datas assim que podem estar já na sua agenda. Então, de repente, alguma reunião importante que você vai participar, algum aniversário que vai ser virtual, alguma aula de algum curso que você esteja fazendo, tudo isso deve entrar no seu bullet journal. Se você usa o seu bullet journal para organizar atividades ou para fazer planejamentos, você vai fazer um uso diferente de mim, porque o meu uso é de ir registrando. Então eu venho aqui, eu abro o log do dia, 1º de junho, eu vou colocando o que eu vou fazendo ao longo do dia. Depois lá no log do mês eu vou colocando, no dia tal aconteceu tal coisa, no dia tal aconteceu outra coisa. Eu não faço como um planejamento. Assista esse vídeo que eu comentei com você, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, que é a diferença entre organizar, planejar e registrar informações, que é fundamental. Muitas pessoas se bagunçam todas aí com as ferramentas, seja bullet journal ou outras, porque misturam esse tipo de informação. Então veja esse vídeo para você entender essa diferença, que é essencial, tá? E é assim que eu faço planejamento. Agora, mais uma vez, o planejamento do mês para mim sempre está vinculado, todo planejamento está vinculado a um planejamento maior. Então o planejamento do dia está vinculado a um planejamento da semana, que está vinculado a um planejamento do mês, do trimestre, do ano, etc. Então se você é novato aí no mundo dos planejamentos, dá uma navegada aqui pelo canal, que tem vários vídeos sobre planejamento aqui com orientações, tem live, tem bastante material mesmo. Veja os outros vídeos de Playing With Me, que eu vou explicando aos pouquinhos como eu faço. Você pode querer ver o do início do ano, onde eu faço a configuração do bullet journal para esse ano, eu falo mais sobre esse planejamento do ano e tal. Tem várias orientações aqui no canal para você fazer. Então assim, não sei se você chegou a fazer esse planejamento do seu ano de 2020, por exemplo, porque com ou sem pandemia, tem coisas em andamento que você pode fazer, né? Então os seus estudos, seus cursos, talvez você não consiga, sei lá, viajar ou fazer algum evento presencial do trabalho, mas tem tanta coisa que dá para ser feita, mesmo em tempos de pandemia, mesmo ficando em quarentena em casa. Então assim, não fique falando que o ano tá perdido, que você comprou um caderno lindo para fazer bullet journal ou um planner e você não tem nada acontecendo. Gente, muitas coisas legais acontecem, tá bom? Então foque nisso, foque nas coisas que você pode controlar. Eu pensei bastante assim, para mim, ter listado, por exemplo, aqui no começo do mês de junho, as Big Rocks, isso me ajuda a olhar para elas todos os dias e lembrar, nossa, é verdade, essa pesquisa aqui que eu tenho que fazer, nossa, é mesmo, o imposto de renda, nossa, é mesmo, eu tenho que cancelar essa assinatura, caramba, é verdade, eu quero gravar os vídeos sobre os meus livros, nossa, eu tenho que digitalizar esses documentos. Então, só de olhar para isso todos os dias faz com que as prioridades fiquem claras para você. E quanto mais claras as prioridades ficarem para você, mais fácil fica de você falar não para tudo aquilo que não é prioridade, especialmente de terceiros, mas também coisas suas, ideias que surgem. Talvez você esteja num mês com muitos projetos, aí surge uma ideia nova que você fala, é maravilhosa, mas não tenho como tocar isso no momento. O fato de você ter uma ferramenta como o Bullet Journal que te permita gerenciar isso, e aí depois você aloca para um mês no futuro, ou você fala, não, eu vou fazer ainda esse mês e coloca na lista de Big Rocks do mês, eu acho que isso ajuda enormemente a essa reflexão. Porque o planejamento não tem a ver com você definir algo e ficar fixo naquele planejamento, não é engessar, é justamente essa habilidade de fazer reajustes, e especialmente nesse momento que a gente está vivendo, que a gente não sabe o dia de amanhã, é importante ter essa habilidade de reajustar sempre que necessário, tá bom? Outra coisa também que sempre me perguntam, Thaís, você não se sente mal com as coisas que você não concluiu no mês anterior? Gente, de modo algum. A vida muda, as coisas mudam, as condições mudam, as prioridades mudam. Como eu falei, eu não sou a mesma pessoa no final do mês que eu era no começo do mês, quando eu defini as Big Rocks. Então essas Big Rocks que eu tô definindo aqui no começo de junho, até o final do mês podem ter mudado. Eu posso ter recebido demandas novas, posso ter repensado iniciativas, faz parte. O que vai fazer diferença é você ficar tranquila ou tranquilo com relação às decisões que você toma com relação àquilo que você resolveu não fazer. Então, se você não fez porque não deu tempo, é uma coisa. Se você não fez porque você não teve motivação, é outra coisa. Se você não fez porque mudaram as prioridades e não faz mais sentido fazer, é outra coisa. E aí você tem, então,
então que reajustar a sua rota de acordo com essas decisões que você tomou. E aí, assim, por fim, o que você pode pensar ainda fazendo esse planejamento de junho é: o que você ainda precisa concluir nesse trimestre? Será que vale a pena você fazer essa análise do ano para ver se tem algo que tem que ser concluído agora, algo que tenha ficado pendente de maio e que é importante você priorizar logo aqui na primeira quinzena? Qual que deve ser o seu foco em junho? Quais são suas grandes prioridades? Você pode ainda querer pegar essa lista de Big Rocks aqui e fazer estrelinhas em 3 coisas que são, assim, as top priorities totais aqui do seu mês. Isso pode te ajudar também a você manter o foco nelas. Enfim, tá? Tem bastante coisa que você pode fazer. São questões pertinentes, porque organização, a priorização tem muito a ver com foco. E foco não é sobre você necessariamente escolher as coisas que você vai fazer, mas falar não para todo o resto que você não pode despender energia agora, tá bom? E essas diversas ferramentas que a gente tem, como o Bullet Journal e essa técnica aqui de planejar todo mês, ajudam demais nesse processo. Tá? Então, se você tiver alguma dúvida sobre o Playing With Me de junho, deixe seu comentário aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like, por favor, isso ajuda muito o canal. Inscreva-se aqui para receber novos vídeos. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!